A paz do Senhor, pessoal. Estamos chegando já ao final das nossas aulas de escatologia, tá ok? Nossa jornada agora pelo livro de Apocalipse, fazendo a leitura a partir da perspectiva pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Então vamos seguindo aí conforme o conteúdo do curso e vemos agora a parte em que o apóstolo João, na sua revelação, ele vê derramar-se sobre aqueles que aceitaram o sinal da besta, sobre a própria besta, sobre o seu governo, as taças da ira de Deus. Então, conforme abordamos aí na aula passada, nesses trechos aí, dentro de Apocalipse 14, tratando também acerca do trecho que denominamos terceiro parêntese, falando acerca de grandes anúncios, tá certo? Então, acerca dos 144.000 no Monte Sião, louvando com o Cordeiro, um hino que só eles podem cantar, né? Só eles podem entoar. Os anjos que voam pelo céu com o Evangelho eterno. O anúncio da queda de Babilônia, do sistema de Babilônia, tá certo? Já trouxemos ênfase no sentido de você não se enganar com relação ao nome Babilônia, associando a um determinado país, associando a um determinado reino, tá certo? Com limites geográficos, com bandeira. Na verdade, Babilônia deixou essas características, sofreu uma alteração, uma metamorfose de características, deixando de ser esta Babilônia como um aspecto específico para ser, na verdade, um conceito que está dentro de todos os outros reinos, todos os outros governos, todas as outras iniciativas humanas, dentro dos diversos governos que existem, adotando a ideologia que adotar, adotando a política que adotar, tá certo? Pertencendo à cultura que pertença. Então, mesmo dentre as diversas culturas, o espírito, a ação, o modo de agir, a atitude motivada por essa ideologia, né? Motivada por essa atitude, como foi encontrada em Babilônia, está presente nessas ações humanas atuais. Estarão presentes também durante a grande tribulação. E finalmente veremos a sua queda, conforme é anunciado em Apocalipse 14:8, quando anuncia a queda de Babilônia, tratando acerca da queda de todo esse sistema difundido entre essas diversas formas, mas pertencentes a essa mesma ideologia, né? Pertencentes a essa mesma origem, tá certo? Essa origem dentro desse conceito de Babilônia. Então vemos aí o próprio Daniel, quando foi-lhe mostrado, foi revelado a ele aquele que representava a Babilônia, o leão alado, né, que sobe das águas revoltas. Ele sofre uma alteração, ele sofre uma mudança nas suas características. Ele perde suas asas, ele é colocado em pé, é dado-lhe um coração de homem. Vimos aí nisso uma grande metamorfose que é revelada com relação à Babilônia, o que não se passa em relação aos outros animais, mas acontece em relação à Babilônia. E vemos agora a sua queda, tá certo? Anunciada em Apocalipse 14:8. Apocalipse 14:9 ao 10, seguiu-se o terceiro anjo, dizendo grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Então o anúncio é acerca da ira que será derramada, tá ok? A ira que se derramará sobre aqueles que aceitam o sinal do anticristo. Então está anunciado, e veremos agora nessa aula detalhadamente cada taça da ira de Deus e as suas características singulares. E o 14:6 tratando acerca de especificar que tempo é esse da história humana, tá certo? Então temos aí o tempo da nossa história atual, o tempo cronológico, tá certo? Que vem seguindo aí desde das eras antigas. E vimos aí ao longo de toda a história humana, todo o registro histórico, né, conforme o homem vai sofrendo, a história humana vai sofrendo alterações, as sociedades vão sendo alteradas, né, nem sempre num processo de evolução, mas às vezes de involução, mas vão sempre sofrendo alterações, catalogando e tentando transmitir às gerações futuras o conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo. Muitas das vezes não é possível essa transmissão porque a história sofre alterações arbitrárias, né? Quando vimos aí alguns governos que
trabalham com a reescrita da história, a reinterpretando a partir da sua perspectiva, do seu ponto de vista, assim transmitindo para as gerações futuras não um conhecimento verídico acerca dos fatos, mas sim um conhecimento artificial a partir daquilo que eles querem que os fatos sejam, né? Aquilo que eles querem que o fato nos conte, independentemente da sua realidade ou da sua artificialidade. Então vimos aí ao longo de toda a história humana o momento em que o homem tem a liberdade, tem a oportunidade de interagir e de tomar as decisões no sentido de agir de acordo com aquilo que é moral, aquilo que é ético, ou quando ele prefere optar pela ganância e obter aquilo que ele deseja da forma como for, né? Usando do artifício que lhe vier à mente. Então temos aí, dentre a história humana, atitudes de justiça, atitudes de extrema injustiça, atitudes louváveis, atitudes condenáveis, dentre toda a história que foi construída ao longo de muitas eras. E quando chegamos nesse tempo, que é abordado em Apocalipse 14:6, vemos o chamado tempo escatológico. Então, do que estamos falando aqui, neste momento? Apocalipse 14:6 nos situa. Então, houve toda a construção da história humana, quando então um evento cataclísmico, vamos colocar assim, um evento que é divisor de águas, como gosta-se de usar hoje, né? Para tipificar esses eventos que são marco histórico. Tivemos o evento, conforme essa abordagem aqui, chamado arrebatamento. O arrebatamento da igreja dividiu agora a história, passando a enquadrar, após ele, o momento escatológico que estava previsto no profeta Daniel. Então, quando houve o arrebatamento da igreja, conforme tratamos mais atrás, nas aulas que já foram dadas, o evento arrebatamento passou a dar sequência a um período que já havia sido profetizado na antiguidade, que havia sido revelado ao profeta Daniel. Esse período chama-se 70ª semana de Daniel. Então foi revelado a Daniel 70 semanas. Isso foi uma revelação de Deus para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Dentre as 70 semanas, 7 semanas, tá certo? Onde tem determinadas características que serão visualizadas, e de fato foram. Mais 62 semanas que enquadram também outros eventos e que vão até o evento limite da morte e ressurreição de Cristo, o que também já foi visualizado, tá certo? O que já foi realizado, já está cumprido, é fato histórico. Após esse evento, fica uma semana, fica 70 semanas, né? Fica uma semana que descreve alguns eventos que ainda não foram visualizados. Alguns eventos que, da mesma forma como os outros foram profetizados e foram vistos em relação à sua realização, seu cumprimento, estes eventos que estão caracterizados, que estão enquadrados dentro desta última semana, não foram ainda visualizados, não foram ainda realizados, tá certo? Então, após o arrebatamento da igreja, dá-se-á exatamente a concretização desses eventos visualizados por Daniel dentro da chamada 70ª semana, a última semana, semana de ano. Então temos uma semana, o grupo de 7, né, o Shavuá, o 7, então essa organização em 7, sendo então 7 anos, tá ok? Então o tempo escatológico é o tempo da realização de algo que estava previsto. Não é mais a questão cronológica da contagem da história humana indeterminadamente. Porque a história humana não tem necessariamente um dia em que ela terminará. Qual é o fim da história? Qual é o último dia? Né? O final da contagem? Não há. No momento atual não há essa determinação do fim da história. Como Cristo mesmo transmitiu para nós, neste momento não é possível saber o dia, não é possível saber o momento, não é possível saber a hora. Cristo mesmo transmitiu para nós essa situação. Essa é a sensação do homem em relação ao tempo escatológico. Não se sabe quando será o seu início. Simplesmente o homem tem que estar consciente que a qualquer momento virá o seu Senhor. E foi este o alerta que Cristo transmitiu de uma forma muito séria. Tem que estar atento, porque a qualquer momento virá o seu Senhor. Então, quando chegar o momento que só Deus conhece, e com certeza agora podemos confessar, Cristo conhece, Cristo estava na sua condição humana, ele havia passado pelo processo chamado kenosis, né, o processo do esvaziamento, ele estava na condição de servo, então na condição de servo ele tinha algumas limitações, apesar de não abandonar sua deidade, mas ele estava
no estado humano e como servo, então logo tinha algumas limitações. Então, naquele estado ele não poderia declarar, mas hoje, com certeza, de posse de todo o conhecimento, tá certo? Sabendo de todas as coisas, ele sabe qual é o dia em que ele virá buscar a igreja. Ele sabe qual é o dia acerca do qual ele alertou aos seus servos que estejam prontos para este dia. Qual é o dia? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, essa é a expectativa atual. A história humana vai sendo construída, tá certo? Cronologicamente. O homem vai tendo oportunidades de manifestar atitudes louváveis ou atitudes reprováveis, tá certo? Isso vai construindo toda o seu histórico, né? Vai construindo o conjunto das suas ações, que serão julgadas por Deus, e só por Deus podem ser definitivamente julgadas, tá certo? Então o juízo final cabe a Deus. Só Deus tem o poder de emitir essa sentença. Então o que os homens fazem hoje com relação à justiça é um controle no sentido da sociedade, garantir a sua segurança, garantir sua estabilidade. Então é conferido a alguns homens a prerrogativa de terem poder de polícia, poder de decisão, de juízes, tá certo? Com o fim de manter a estabilidade social. Mas o juízo final sobre todos os atos do homem e acerca de avaliar a sua justiça, a sua injustiça, só será dado por Deus. E quando? No tempo escatológico. E quando começará? No momento atual não é possível previsão. Não é possível previsão. Porque Cristo mesmo nos disse que não é possível. É palavra do Senhor. Então temos que viver todos os dias aguardando pelo grande dia. O grande dia que só o Senhor conhece. Quando enfim o Senhor vier, tá ok? E fincar o marco histórico do início do tempo escatológico, aqueles que estiverem aguardando pelo Senhor, como ele mesmo disse naquela parábola, dentre as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, que estiverem com azeite reserva na sua botija, não serão pegos de surpresa, porque estiveram sempre aguardando o seu Senhor. Não serão pegos de surpresa, serão arrebatados e estarão com o Senhor, conforme Paulo fala, que no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Tá ok? Então, quando o Senhor vier realizar este evento, que só Ele conhece a data, este evento tornar-se-á um marco histórico na história humana, colocando então um fim na contagem cronológica do tempo, conforme a história humana, sem uma definição de fim, tá certo? Estabelecendo a partir de então um tempo que é o tempo chamado tempo escatológico, o tempo do futuro, o tempo de Deus. O tempo que Deus havia profetizado e que Deus programou para então trazer a sua justiça. Então aquilo que hoje é reclamado em relação às injustiças humanas, em relação a todo o sofrimento, em relação a todas as tragédias que têm se abatido dentro da história humana, e que muitas das vezes as pessoas, na sua revolta ou na sua tristeza, ou até na sua insubordinação, no seu espírito de rebelião, abrem a boca para blasfemar às vezes contra Deus, mas nem sempre blasfemar, mas às vezes expor o seu sofrimento, expor a sua angústia, e perguntam onde está a justiça? Se Deus de fato existe, onde está a justiça? Né? Onde está a retribuição pelo mal? Onde está a segurança da parte de Deus? E aí vemos que no tempo da história humana existe ainda a possibilidade do homem ter oportunidade de escolha entre certo e errado. Mas quando enfim vier o tempo escatológico, o tempo de Deus, com o marco histórico do arrebatamento e na continuidade a 70ª semana, que está ainda por se realizar, que foi visualizada por Daniel, das quais 69 já foram cumpridas, e temos a última apenas em suspenso, aguardando o seu tempo, o tempo determinado por Deus. Quando enfim vier o tempo escatológico, irá se cumprir aquilo que está previsto em Apocalipse 14:6. Este é o tempo em que Deus dará a retribuição. Este é o tempo em que Deus dará aquilo que aguardavam todos os justos, a justiça de Deus, a punição da iniquidade. Esse é o tempo em que Deus surpreenderá aqueles que acreditavam que não existe justiça. Por exemplo, aqueles que apregoaram o existencialismo, não existe propósito na vida, não existe justiça, não existe padrões, não existe verdade absoluta, tá certo? E aí eles serão pegos de surpresa, porque será o tempo em que Deus agora, veja, a história humana agora foi encerrada. Agora chegou o tempo de Deus.
O tempo em que Deus agora tomará as rédeas da situação. O inimigo na terra terá um período determinado, um período limitado de atuação, em que ele terá liberdade de manifestar toda a sua ação. Ele terá liberdade de organizar aqueles que são simpatizantes do seu governo, para então Deus trazer o juízo definitivo, liberar completamente a atuação daqueles que se associaram ao diabo, se associaram ao inimigo, aqueles que se deram as costas para Deus, dar-lhes liberdade de externar a totalidade da sua ação, da sua rebelião contra Deus, para enfim trazer sobre eles a justiça definitiva. Então Apocalipse 14:6 nos mostra o tempo da justiça de Deus. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, é findo o tempo da liberdade humana, é findo o tempo de oportunidade de ação livre, de escolha livre entre certo e errado. Agora chegou o tempo escatológico, o tempo que havia sido profetizado, o tempo que havia sido revelado, o tempo sobre o qual será trazida a recompensa, será trazida a justiça de Deus agora. Será infringido sobre o homem a punição pela sua impiedade, pelo seu erro. Tá ok? E aí vimos que aqueles que não estavam prontos para o arrebatamento da igreja, não estavam guardando pelo seu Senhor, infelizmente nessa época sofrerão devido à perseguição, à intensificação da tribulação em vista da perseguição daqueles que estão associados ao anticristo. E uma vez que o Espírito Santo não é mais aquele que detém o iníquo, o Espírito Santo subiu para a igreja, mas está individualmente com aqueles que estão fiéis, que têm a marca de Cristo e rejeitam a marca do anticristo, 666. Então lhes dará força para resistir o martírio e entrarem nos céus como heróis, como mártires, né? Mártires de Cristo, para serem então ressuscitados naquele evento que também já abordamos, o evento às portas do milênio, quando aqueles foram ressuscitados e os demais que não forem ressuscitados participarão da segunda morte. Então veja, este é o momento em que Deus trará sobre eles a retribuição pelo seu pecado, a retribuição pelo seu erro. Então, fim do tempo da liberdade humana, eis aqui o tempo de Deus, tempo da cega, o tempo que a foice será lançada à terra, porque a seara da terra está madura. O tempo do homem é findo, agora é o tempo de Deus. A seara está pronta, é isso aí, e agora virá sobre eles o juízo do Eterno. Então passamos a abordar agora, a partir de agora, a questão importante acerca as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 15 e também 16, 1 ao 12. 15 e também 16, 1 ao 12. E para falar melhor acerca das 7 taças da ira, vamos ver aqui o livro, juntamente com a leitura que vamos fazer da apostila, vamos ver o livro chamado Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, tá certo? De Tim LaHaye e E.D. Hindson, tá ok? Da editora CPAD. Então vamos ver também o parecer que esses autores têm acerca das 7 taças, as 7 taças da ira de Deus. Então na continuidade, vemos aí no tempo escatológico a vinda do juízo divino, tal qual foi anunciado em Apocalipse 14, porque a seara da terra está madura. O que nos diz então a primeira taça? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Veja então a representação artística aí, que quer ilustrar exatamente as consequências do derramamento dessa taça sobre aqueles que aceitaram o sinal da besta. Então a ira de Deus vem agora sobre aqueles que aceitam o governo do anticristo. E nos diz aqui o livro Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, nos diz aqui na página 437, no verbete que trata acerca das taças de juízo:
Durante a grande tribulação, 3 sequências de juízos de Deus vêm sobre a terra. O rompimento dos 7 selos dá início à tribulação. Apocalipse 5, 1 ao 5. Após a abertura do último selo, 8, 1 e 2, vem o soar de 7 trombetas, 8, 2 ao 9 e o 21, 11, 15 ao 19. Depois de o 7º anjo tocar a última trombeta, em 15, 8 e também 16, 1, a primeira taça da ira de Deus é derramada sobre a terra. Os anjos de Deus são executores desse juízo sobre o mundo. A intensidade das 7 taças. O que há dentro das taças? Embora a Bíblia nada revele, as descrições do terror que cai sobre a terra indicam algum tipo de líquido ou água escaldante. As taças da ira formam a sequência de juízos mais intensa a cair sobre o mundo. A diferença entre as trombetas e as taças passa pelos efeitos mais amplos dessas últimas, que inclusive ocorrem em rápida sucessão. Assim que Deus ordena, as taças são rapidamente derramadas. Cada anjo derrama sua taça, copo ou vaso, sobre o alvo que lhe é determinado, conforme comentário de Hindson, página 168. Uma descrição das 7 taças. A primeira taça causa, naqueles que possuem a marca da besta, chagas repugnantes, do grego pornon, ou possivelmente úlceras putrefatas na região genital. Apocalipse 16, 2. A palavra para chaga é helkos, que significa úlcera ou abscesso. Tais feridas são também qualificadas como malignas, grego kakos, a fim de enfatizar a sua gravidade. Tá, ok? Então temos aí o efeito causado pelo derramamento da primeira taça da ira de Deus sobre aqueles que aceitaram o sinal da besta, e vemos a amplitude da sua destruição. Quando então as trombetas foram ressoadas, havia a destruição de terça parte de determinada coisa sobre a qual era tocada, né? Para a qual era tocada. Então, a destruição das fontes das águas, a destruição da vida marinha, a destruição, a destruição, por exemplo, o abatimento da luz, tá certo? Quando vem trevas sobre a terra. Agora, na taça, no juízo da ira de Deus pelas taças, vemos a destruição da totalidade daquele conjunto. Então vemos todos os que tinham o sinal da besta foram atingidos. Não até essa parte, mas sim todos aqueles que tinham o sinal da besta. E aí vemos aí como é lançado sobre eles essas úlceras, né, em decorrência do derramamento do líquido dessa taça. Então vê-se que a ira de Deus, conforme anunciada em Apocalipse 14, leitura que fizemos, ela foi pronunciada e agora está sendo realizada. Está sendo dado aquilo que foi requerido. Então, conforme as atitudes de impiedade, as atitudes de rebelião a Deus, vê-se agora o resultado desta rebelião. Então vemos aí o derramamento das taças da ira de Deus. Na segunda taça, no versículo 3, as características dela. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Veja o alcance da destruição causada por essas taças. A segunda taça é derramada sobre o mar, que se transforma em sangue. A água torna-se um tipo de caldo fétido e terrível, morrendo todo ser vivente que havia no mar. Apocalipse 16, 3. Então é a destruição de todo esse ambiente, todo esse ecossistema que está completamente poluído, tomado, né, dessas pessoas, desse sistema, deste governo que é contra Deus, que perseguiu aqueles que são favoráveis ao Senhor e que agora tem a recompensa da sua atitude. Então não fica nada, não sobra nada para que a besta, o anticristo, o falso profeta, o diabo e os seus coligados possam governar. Nenhum bem-estar lhes resta, né? Nada do sistema o qual eles tomaram ficará para eles. Tudo será destruído e esse sofrimento será infligido a eles até o momento em que tudo será renovado, até o momento em que tudo será transformado para tornar-se então habitação daqueles que vão reinar juntamente com Cristo durante o milênio. Então vemos a taça, esse derramamento da ira de Deus,
e como consequência a destruição de toda a vida marinha e o juízo que vem aí sobre aqueles que estão associados ao anticristo, não é? Então temos aí, esta é a segunda taça, certo? A segunda taça que foi derramada sobre a vida marinha. Temos então a terceira taça, conforme o versículo 4 nos descreve: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. A terceira taça derramada sobre os rios e fontes de água, que também se tornam sangue e ficam terrivelmente poluídos. Apocalipse 16, 4 ao 7. O anjo que derrama essa taça proclama que Deus é o justo, que vive eternamente e julga essas coisas. Deus não está julgando apenas as pessoas que vivem na terra, mas também a própria terra, e especificamente nesse momento as águas do planeta. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo lembra que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto por causa do pecado. Romanos 8:22. O Senhor submeteu-a à vaidade e algum dia a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Romanos 8:20 a 21. Também em relação a essa terceira taça, João afirma que Deus deu esta poluição, o sangue, aos homens, porque eles são merecedores. Homens iníquos vivendo sobre a terra durante a tribulação. Veja só, hein? Derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Apocalipse 16:6. Os mártires próximos ao altar bradam: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16:7. Por causa de seus pecados e de sua rebelião coletiva contra Deus e seu Cristo, a grande maioria das pessoas que vivem sobre a terra merece o que está por vir. Então, consequências das atitudes de impiedade, as atitudes de violência, as atitudes de rebelião contra Deus e o sangue dos justos que foram derramados sobre a terra. Tanto tiveram sede por sangue, tanto amaram derramar sangue, tá certo? Sangue de tantos justos, sangue de inocentes, tanto amaram derramar sangue que agora sangue lhes é dado. Eles têm agora sangue a toda sua volta, as águas putrefatas da vida marinha, que morreu e que tornou as águas poluídas, as águas dos mares, e agora também as fontes das águas poluídas também, devido ao derramamento da terceira taça, tá certo? A retribuição ao desejo de sangue dessa sociedade ímpia associada ao anticristo. Então vemos aí, esta é a terceira taça. A quarta taça nos é descrita dessa maneira: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que a abrasasse aos homens com fogo. Consequência então da quarta taça. A quarta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol, para abrasar os homens com fogo e grande calor. Seria este horror suficiente para trazer arrependimento? Não. A nova característica da sociedade humana desta época, esta época escatológica, e especificamente a época do derramamento das taças da ira de Deus, quando a seara da terra está madura. Ou seja, a seara da terra, aquilo que o mundo ímpio tem produzido, aquilo que se pode colher da injustiça e da impiedade da sociedade humana, tá certo? Da sociedade humana desta época. Então vemos, diante dessas situações, desse cataclismo, dessa destruição, não há arrependimento, mas sim uma atitude de mais ira, mais ódio e mais blasfêmia, porque é nessa condição que eles estão completamente envolvidos. Eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Por mais dolorosa que seja a grande tribulação, a maioria das pessoas não virá a Deus. A maior parte seguirá sem arrependimento e sem honrá-lo. Isso leva-os ao arrependimento e à humilhação. Seus espíritos ficam abatidos diante da severidade cada vez maior das punições que recebem? Não. Eles blasfemam o nome de Deus. Que estranha reação humana frente à manifestação da ira do Todo-Poderoso. Como a vontade do homem é irremediavelmente má
e completamente corrupta. E aí temos um comentário também de Scott, página 328, 329, que também traz, também assevera essa característica. E aí vemos que essa característica que será manifestada em sua totalidade nessa época está sendo construída a partir de agora, a partir de certos conceitos que têm sido propagados na sociedade. Por exemplo, o conceito de rebelião contra Deus, o conceito de rebelião contra a lei de Deus, rebelião contra a Escritura Sagrada, contra a tradição judaico-cristã, por exemplo. Tá certo? Rebelião e não arrependimento de suas ações, de seus atos. Quando as pessoas, por mais pérfidas que sejam, por mais obscenas que sejam, por mais que cometam coisas reprováveis, mas de uma forma toda ousada, toda audaciosa, ela diz: eu não me arrependo de nada. Quando ela diz eu não me arrependo de nada, independentemente daquilo que eu fiz, tudo isso é o que eu quis fazer, é o que eu gostei de fazer, e eu continuaria, eu faria mais ainda, eu faria pior ainda. Ou seja, essa atitude de rebelião, essa atitude de insubordinação está sendo alimentada desde já, está sendo moldada nas características humanas e transmitidas de geração em geração, a partir da criação da nova forma da sociedade viver e a partir do grande sistema de propagação através da mídia, através dos filmes, dos desenhos animados, da música, da nova cultura que está se instaurando. Então essa sociedade que manifestará essa atitude nessa época escatológica, ela não será construída naquela época, está sendo construída agora. A atitude de rebelião contra Deus, essa atitude irreverente em relação à pessoa divina, em relação à sua Sagrada Escritura, tá certo? E quando isso chegar num ponto culminante, onde esse comportamento será totalmente difundido, e não houver mais o referencial da parte de Deus na terra, quando a sua igreja foi arrebatada, e quando os últimos mártires que bradavam contra esse esquema maligno forem mortos, perseguidos e mortos, então restará somente essa sociedade e seus associados, aqueles que compartilham da mesma visão, o ódio contra Deus, o ódio contra Cristo, que foi com certeza ainda mais difundido pela besta que sobe da terra, pelo falso profeta, pelo sacerdote do diabo, tá certo? Aquele que levará todas as nações à adoração do anticristo, aquele que curará a chaga maligna que levou o anticristo à morte e que fará com que ele ressuscite, tá certo? Então vemos aí essa nova característica dessa sociedade da época, em toda a sua totalidade, está sendo construída agora. Então existem os anticristos trabalhando, cada um na sua frente, quer na filosofia, quer na música, quer na mídia de entretenimento, todos construindo, moldando, lapidando esta característica, que será completamente visualizada nessa época, em que sobre os homens virá o derramamento das taças da ira de Deus. Dentre as taças, a quarta taça derramada sobre o sol abrasando os homens com toda a sua força, todo o seu fogo, tá certo? Inclusive essas características naturais também sendo construídas por causa da destruição da natureza, a destruição do ecossistema. Temos aí o efeito estufa, como um lembrete de que isso no futuro virá com intensidade maior, tá certo? E os homens, diante dessas consequências, a sua atitude não cabe mais arrependimento. Eles não encontram mais lugar para arrependimento. Eles encontram lugar para ira e para blasfêmia contra Deus. E essa blasfêmia alimentará, com certeza, a sanha, a ira com que eles se voltarão no próximo ato aqui que vamos trazer, no próximo momento, alimentará esta sanha, essa ira com a qual eles se voltarão contra Israel, buscando a sua total destruição. Então esta é a quarta taça da ira de Deus. Na quinta taça, as características são, versículo 10: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. Esta é a quinta taça. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono do anticristo e seu reinado. Apocalipse 16, 10 ao 11. O seu reino, o imenso império que controla os povos e as nações da terra, é envolto em trevas, e os homens mordem a língua por causa da dor que sentem.
Ainda não há, contudo, arrependimento algum. Em vez disso, por causa de suas dores e por causa de suas chagas, blasfemam do Deus do céu e não se arrependem de suas obras. Alguns estudiosos acreditam que o reino da besta não diz respeito ao mundo inteiro, mas apenas ao seu próprio, a partir do qual ele mais tarde viria a controlar todos os outros reinos. Conforme Morris, página 306. Então temos aí característica a quinta taça, né, quando o quinto anjo derrama sua taça sobre a besta, tornando o seu reino tenebroso. Então as características com que o próprio reino do anticristo interagirá com aqueles que são seus associados, terá uma piora, né? Terá uma crueldade, uma sanha maligna contra seus próprios associados, tornando a vida deles com certeza ainda pior, tanto em decorrência das causas naturais, as chagas malignas, a putrefação da vida marinha, o sangue nas fontes das águas, o calor intenso, e agora também a questão da forma tirânica com que o anticristo trata com os seus associados, tá certo? Então tudo isso trará sobre esses homens cada vez mais pressão, cada vez mais agonia, cada vez mais dor, e instigará eles ainda mais atitude de blasfêmia contra o Todo-Poderoso, tá certo? Vemos aí a quinta taça e agora a sexta. Versículo 12: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O caminho dos reis do Oriente. A preparação agora através da sexta taça para a grande guerra que virá. A grande guerra que logo virá. O sexto anjo esvazia sua taça sobre o grande rio Eufrates. Apocalipse 16, 12 ao 16. Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Ao mesmo tempo, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saem da boca do dragão, veja só, da boca do dragão, a tríade satânica. Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, ver Apocalipse 13, a besta que sobe da terra. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Esses reis irão reunir-se na Terra Santa, na colina de Megido, ou Armagedon, onde ocorrerá o confronto final entre os exércitos da Terra. Tal evento provocará uma das maiores batalhas da Terra. Apocalipse 19, 17 ou 21. Os líderes do mundo ajuntarão os seus exércitos e serão derrotados pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar em sua segunda vinda. Por que motivo o rio Eufrates é mencionado em Apocalipse 16, 12? Correndo por quase 3.200 quilômetros a partir da Turquia, atravessando a Síria e o Iraque dos dias de hoje e desaguando no Golfo Pérsico, o rio Eufrates funciona como um tipo de barreira natural contra os exércitos do leste. Em alguns lugares ele possui quase 1,5 km de largura. Durante a grande tribulação, Deus o secará para que os reis do Oriente possam atravessá-lo em seu caminho para Israel. Quando essa taça for derramada sobre o rio Eufrates, ele secará suas águas e preparará o caminho para alguns reis conhecidos como reis do Oriente. Eles estão vindo. Zacarias também menciona esta reunião, a vinda dos reis e a seca do rio. Veja Zacarias 10, 10 a 11. Estes reis também podem ser denominados reis que vêm do lado do nascente do sol. Estes são os reis do Oriente, conforme Tucker, página 328. Então vemos aí, depois desse derramamento das taças da ira de Deus, afetando tanto a questão dos homens, né, na sua saúde, né, tirando-lhes a sua saúde e colocando neles, infligindo a eles essas úlceras, né, essas chagas malignas. O derramamento sobre a vida marinha, destruindo toda a vida marinha, tornando as águas putrefatas. O derramamento sobre a fonte das águas, tornando-a sangue, né, dando como recompensa a sede de sangue que foram manifestada por esses homens ao longo da história.
o derramamento sobre o sol com o aumento do calor, o derramamento sobre o trono da besta com a intensificação da sua crueldade, e agora a preparação para a grande guerra com o derramamento da sexta taça sobre o rio Eufrates, a remoção dessa barreira natural, a organização dos exércitos dos países que atualmente são países vinculados a uma ideologia ateia, tá certo? Uma ideologia que facilmente poderá ser manipulada pelo anticristo, é uma ideologia construída a partir dos anticristos na atualidade, no caso, no tempo escatológico, facilmente será também manipulada pelo anticristo, será vinculada à sua ação de governo. Então, o anticristo, tendo poder sobre esse grande poderio bélico pertencente atualmente às nações da Rússia e da China, poderá mobilizar todo esse poderio bélico contra Israel. O objetivo, sabendo ele que não tem poder contra Deus, o objetivo é atender aqueles a quem Deus ama. Então ele mobilizará todo esse contingente bélico, terá o rio Eufrates como uma passagem natural, tá certo? Não terá essa barreira do rio Eufrates, pois será secado pelo próprio Deus, que lhe fornecerá a passagem para então trazê-lo para a guerra, a conclusão, trazê-lo para o desfecho final. Então nessa batalha haverá também o desfecho final do juízo de Deus sobre os homens e também sobre o anticristo, tá ok? Então vemos aí consequências da sexta taça, quando a sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates. Sexta taça secará o rio Eufrates, preparando o caminho para a besta, o falso profeta e o dragão reunirem todos expostos num ataque para devastar Israel do mapa. Reunirá suas tropas na planície de Meguido ou Jezreel para a batalha conhecida como Armagedon. Apocalipse 16, 12 a 16. E nesse trecho é interessante também fazermos menção de um outro livro muito importante, para a construção aqui de todo esse conteúdo escatológico. É um livro chamado Manual de Escatologia. Manual de Escatologia, J. Dwight Pentecost. Manual de Escatologia, tá certo? Uma análise detalhada, dos eventos futuros. Uma análise detalhada dos eventos futuros. Editora Vida. Então vamos ler aqui acerca do Armagedon na página 355, capítulo 20. Página 355, capítulo 20. A campanha do Armagedon. O autor vai tratar aqui acerca da campanha do Armagedon. Os reis da terra e de todo o mundo estão reunidos pela atuação da trindade do inferno para a chamada peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. Esse ajuntamento das nações da terra acontecerá num lugar chamado Armagedon. Apocalipse 16:16. Lá Deus julgará as nações por haverem perseguido Israel. Joel 3:2. Por causa da sua iniquidade. Apocalipse 19:15. E por causa da sua impiedade. Apocalipse 16:9. Defende-se comumente que a batalha de Armagedon também é um acontecimento isolado que ocorrerá logo antes da segunda vinda de Cristo à Terra. A extensão desse grande movimento, no qual Deus lida com os reis do mundo inteiro, Apocalipse 16:14, não será percebida a menos que se compreenda que a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16:14, não é uma batalha isolada, mas uma campanha que se estende pela última metade do período tribulacional. A palavra grega polemos, traduzida por peleja em Apocalipse 16:14, significa guerra ou campanha, enquanto make significa batalha, e às vezes um único combate. Essa distinção é observada por Trenck e seguida por Dreyer e Vincent. O uso da palavra polemos, campanha, em Apocalipse 16:14, significa que os acontecimentos que culminaram no ajuntamento em Armagedon na segunda vinda são vistos por Deus como uma campanha unificada.
A localização do acampamento. O Monte Meguido, situado a oeste do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, a cerca de 15 quilômetros de Nazaré e a 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo, encontra-se numa planície onde ocorreram muitas das batalhas de Israel. Lá, Débora e Baraque derrotaram os cananeus, conforme Juízes 4 e 5. Gideão triunfou sobre os midianitas, Juízes 7. Lá Saul foi morto na batalha com os filisteus, 1 livro de Samuel 31, 8. Acasias foi morto por Jeú, 2 Reis 9, 27. E lá Josias foi morto na invasão pelos egípcios, 2 Reis 23, 29 e 30, segundo livro das Crônicas 35, 22. Vincent diz: Meguido localiza na planície de Esdrelon, que foi o local escolhido para o acampamento em todas as batalhas travadas na Palestina desde os dias de Nabucodonosor, até a desastrosa marcha de Napoleão Bonaparte do Egito até a Síria. Judeus, gentios, sarracenos, cruzados, franceses, anticristãos, egípcios, persas, drusos, turcos e árabes, guerreiros de todas as nações debaixo do céu, armaram suas tendas nas planícies de Esdrelon e contemplaram seus estandartes nacionais umedecidos pelo orvalho de Tabor e de Hermon. Existem várias outras localidades geográficas na campanha. Primeiro, Josué 3, 2 e 13 fala dos acontecimentos que ocorrerão no Vale de Josafá, que parece ser uma área extensa a leste de Jerusalém. Ezequiel 39, 11 fala do Vale dos Viajantes, que pode referir-se à mesma área que o Vale de Josafá, visto que era uma rota de saída de Jerusalém. Segundo, Isaías 34 e 63 retratam a vinda do Senhor de Edom, ou Idumeia, sul de Jerusalém, quando ele retornar do julgamento. 3. A própria Jerusalém é vista como o centro do conflito. Zacarias 12, 2 a 11, 14, 2. Desse modo, a campanha estende-se nas planícies de Esdrelon, ao norte, atravessando Jerusalém até o Vale de Josafá, a leste, e Edom ao sul. A vasta área abrange toda a Palestina, e essa campanha, em todas as suas partes, confirmaria o que Ezequiel retrata quando diz que os invasores cobrirão a terra. Ezequiel 38, 9 e 16. Essa área se conformaria à extensão retratada por João em Apocalipse 14, 20. A conclusão de Sims é bem formulada. Parece que, pelas Escrituras, a última grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso se alastrará para além do Armagedon, ou Vale de Meguido. Armagedon parece ser apenas o local em que as tropas se reunirão vindas dos 4 cantos da terra, e de lá a batalha se espalhará por toda a Palestina. Joel fala dessa última batalha sendo travada no Vale de Josafá, que fica perto de Jerusalém. E Isaías mostra o Cristo vindo com as suas vestimentas manchadas de sangue, de Edom, que fica no sul da Palestina. Então a batalha de Armagedon se estenderá desde o Vale de Meguido, no norte da Palestina, até o Vale de Josafá, perto de Jerusalém, até Edom, no extremo sul da Palestina. Com isso concordam as palavras do profeta Ezequiel, de que os exércitos dessa grande batalha virão para cobrir a terra. O livro do Apocalipse também fala que o sangue correrá dos freios dos cavalos por 1.600 estádios, e foi observado que 1.600 estádios cobrem toda a extensão da Palestina. Mas Jerusalém, sem dúvida, será o centro de interesse durante a batalha de Armagedon. Pois a palavra de Deus diz: reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Tá ok? Os participantes da campanha. Um pouco acerca agora dos participantes da campanha da batalha de Armagedon. A coligação das nações durante o período tribulacional já foi abordada. Vimos que durante 4 grandes... já foi abordada. Vimos que haverá 4 grandes poderes mundiais. Primeiro, a Federação dos 10 Reinos sob a liderança da besta. Tá ok? Veja só. A Federação dos 10 Reinos sob a liderança da besta. Eu vou voltar alguns slides atrás
para mencionar algo interessante, tá certo? Para mencionar algo interessante aqui das nossas leituras. Veja, talvez não tenha dado tanta ênfase quando a leitura foi feita, porque estava abordando a questão da lista dos monarcas, mas veja isso aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. E com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 chifres que viste são 10 reis, e os 10 reis que viste são uma coligação, e esta coligação de potentados entregam à besta todo o seu poder e fazem dela uma ditadura absoluta. Este é o futuro governo da besta, na verdade uma ditadura absoluta e universal, com governantes sendo totalmente subjugados a ela. Vemos aí, na configuração do mundo atual, não no mundo da época de João, tá certo? Não no mundo da época de João, um mundo ainda bastante fragmentado, e muito menos depois da queda de Roma, quando o mundo tornou-se então uma coxa de retalhos, uma fragmentação de reinos. Mas no mundo atual vemos que mesmo com tantas nações, mesmo com tantas línguas, tantas culturas, tantas bandeiras, o mundo de certa forma está organizado em alguns blocos de poder. Tá certo? Em alguns blocos de poder. Pode-se até observar pelo menos 3 importantes blocos atuais, constituídos por outros. Mas tem as nações ainda debaixo da questão da ideologia comunista, tá certo? Então temos uma forte ideologia comunista ainda no mundo, principalmente através do bloco russo-chinês. Temos aí o mundo árabe crescendo, o mundo árabe se desenvolvendo, tomando, exercendo influência sobre muitas nações. E temos aí a parte que ainda adota o capitalismo, tá certo? A parte europeia, essa economia liberal, essa economia capitalista, que é um tanto mais fragmentada. Os outros são mais unificados. Mas essa parte um tanto fragmentada ainda, mas essa parte ainda capitalista. Então vemos o mundo, por mais que esteja fragmentado em diferentes nações, está organizado em alguns blocos. No caso específico do que vemos aqui, a besta tinha 10 chifres. Esses 10 chifres falam não necessariamente de países ou de bandeiras, mas fala de governantes, de 10 governantes, pessoas relevantes, pessoas com voto, com poder de veto, de voz. Por exemplo, vamos colocar só como uma figura, tá certo? Como só uma representação, a ONU, por exemplo, a ONU, que atualmente organiza, né, ajunta esses representantes de poder no mundo. Então pense, por exemplo, numa organização semelhante à ONU, agora no período escatológico, tá certo? Servindo ao anticristo, no caso governantes que entregarão o seu poder. E eu acho muito interessante essa questão, durante 1 hora, como que uma sessão, uma plenária, né? E nessa plenária eles elegem o seu representante máximo. Então estes 10 governantes com poder de voz e de veto, que entregam à besta todo o seu poder e elegem ela como uma ditadura absoluta. E a partir dessa ditadura absoluta, a sua campanha de agressão, a sua campanha de governo, a sua campanha de destruição, de genocídio contra Israel. Okay? Algo que já foi feito, algo que já foi visto, não é algo extraordinariamente diferente, é algo que já foi visto no mundo e que novamente será visto nesse período escatológico, tá certo? Então, voltando aqui para o slide que estávamos abordando, temos então essa situação como está sendo descrita aqui pelo autor. Os participantes da campanha, a coligação das nações durante o período tribulacional já foi abordada. Vimos que haverá 4 grandes poderes mundiais. Primeiro, a federação de 10 reinos sob a liderança da besta. Os 10 reis que lhe entregam seu poder, né? Que constitui a forma final do 4º grande império mundial, que é, na verdade, a sintetização de todos aqueles poderes ao longo da história. Tanto que vimos em Daniel a estátua, vimos também os animais que emergem do mar, tá certo? E vimos em Apocalipse 13:1 que aqueles animais são atualmente este animal, que sintetiza todos aqueles. O leão alado,
o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, o urso com 3 costelas na boca e o animal terrível. E em Apocalipse 13, a besta que sobe no mar tem a característica de todos eles e constitui a sua conjuntura o animal terrível. E é a este animal terrível, incorporado pelo anticristo, agindo na eficácia de Satanás, que o poder será entregue pelos 10 chifres, os 10 representantes do poder máximo da terra, que lhe entregam o poder e fazem dele um rei, um monarca absoluto, o 8º que virá, conforme João fala em relação aos reis de Roma, detentores do poder absoluto. Tá certo? Vemos aí 2. A Federação do Norte, a Rússia e seus aliados. 3. Os reis do leste, povos asiáticos de além do Eufrates. 4. O rei do sul, poder ou coligação de poderes do norte da África, por exemplo. Deve ser acrescentado outro grande poder, em virtude de sua participação ativa na campanha. 5. O Senhor e seus exércitos celestiais. Embora a hostilidade dos 4 primeiros seja de uns contra os outros e contra Israel, é particularmente contra o Deus de Israel que eles lutam. Então veja aí a questão da guerra de Armagedon, a sua constituição e os seus participantes. Agora, finalizando essa questão das taças da ira de Deus, vamos então para o derramamento da última taça. Vemos aí Apocalipse 16, tá certo? Nos versículos 7 ao 13, podemos ler: E o anjo disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Então temos aí a 7ª taça, tá certo? A 7ª taça sendo derramada, Apocalipse 17 a 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono de Deus, dizendo: Está feito, ou está consumado. Já ouvimos, né? Esta palavra tremenda, extraordinária. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, e porque a sua praga era muito grande. E aí temos, finalizando aqui a leitura da Enciclopédia Popular, quando o 7º anjo derramar a sua taça da ira de Deus sobre a terra, ouvir-se-á uma voz do templo celestial dizendo: Está feito. Em seguida haverá trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Uma grande cidade, Jerusalém ou Babilônia, será dividida em 3 partes. E Deus se lembrará da iniquidade de Babilônia. Ele lhe dará o cálice do vinho da indignação da sua ira. As ilhas fugirão, as montanhas serão aplainadas, e uma grande chuva de granizo cairá do céu. E os homens se arrependerão? Não. Em vez disso, blasfemarão de Deus, porquanto o seu flagelo será sobremodo grande. Com a 7ª e última taça, não apenas sobre as cidades da terra, sofrerá um grande juízo por causa do grande terremoto que deixará em ruínas todos os monumentos à engenhosidade humana, mas as escrituras também indicam grandes transformações na topografia mundial. O versículo 20 traz a assombrosa declaração de que as ilhas serão afetadas e montanhas desaparecerão. A sanha da ira de Deus, literalmente o furor da sua ira, se manifestará em toda a terra, conforme Valvurde, página 241. Os juízos dos selos, das trombetas e das taças, provavelmente a linha mestra dos eventos da grande tribulação. Estes 7 anjos que derramaram as taças da ira são na verdade um grande sinal, pois neles a ira de Deus é consumada. Quando os virmos virem do templo de Deus nos céus, toda a paciência de Deus ter-se-á esgotado, conforme Newell, página 236. Então vemos aí a conclusão acerca das 7 taças da ira de Deus. Na continuidade, vamos ver uma descrição acerca da prostituta que se assenta na besta.
Depois vamos ver especificamente acerca do juízo sobre a Babilônia, tá certo? E na continuidade, a guerra do Armagedon e milênio. Então estamos caminhando aí, vemos aí o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que têm a marca da besta. E na continuidade vamos ver então acerca do milênio, a declaração bíblica acerca do milênio